Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa terceira aula de introdução à teologia com os temas, as divisões da teologia. Então a teologia ela é formada por vários temas com as suas divisões. E hoje nós vamos estar falando a respeito de algumas teologias que a Bíblia vai apresentar, tá? E temos aí então a teologia exegética, a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia dogmática, a teologia prática e a teologia sistemática. Então, essas são as divisões da teologia. Dentro disso aqui, nós vamos encontrar, cada tema desse que nós vamos encontrar as suas subdivisões, na verdade, com outros temas, com outras linhas de pensamento, com outras linhas de raciocínio, tá? Mas, no geral, são essas as linhas e as divisões da teologia, tá? Então, nós vamos começar com a teologia exegética, que é uma das partes mais importantes, né, de uma teologia. Por quê? Porque a partir daqui é que se vai obter uma interpretação correta do texto, tá? Então, através disso aqui, nós vamos ter algumas técnicas para poder, então, ser implementada dentro da teologia, seja lá qual for o tema de estudo que você esteja estudando. Então, é a exegética que vai estabelecer, tá, os conceitos e as técnicas para você, então, ter uma boa exegese. Tá? Então, o pregador, o teólogo, o estudioso, ele precisa passar pelo campo da exegética, pela teologia exegética, que vai vir acompanhada, tá, com a interpretação, que é a hermenêutica, que é a nossa próxima matéria. Tá? Então, a exegética ela vai vir acompanhada da hermenêutica, que é a interpretação ou a arte de interpretar, mas ela vai usar o quê? Ela vai usar a ferramenta correta para se ter uma interpretação boa, que é a exegese. Tá? Então, vamos lá. A exegética, ela vai usar a exegese para se ter que uma hermenêutica boa, excelente e perfeita, que é o quê? Que é a interpretação. Tá? Página 55 e 56, ela vai falar sobre justamente essa exegética da palavra de Deus como teologia, tá? Como teologia. Então, a página 56, ela vai dizer o seguinte: o bom estudo e interpretação dos textos bíblicos só pode ser realizado a partir de princípios básicos de que, além de compreendidos, devem ser aplicados. A exegese consiste no estudo dos textos bíblicos e na aplicação desses princípios no ato da sua interpretação. O bom pregador é fiel ao texto e, por isso, respeita seu sentido e objetivo original. Então, a exegética, a teologia exegética, ela vai usar o quê? A exegese, uma ferramenta de técnicas interpretativas, para quê? Para se ter uma interpretação boa, ou seja, uma hermenêutica boa, tá? Então vamos lá. Assim, o pregador do evangelho deve, por obrigação, dominar as técnicas básicas da exegese, sob pena de trair
o real sentido do texto sagrado, a ser explanado e de disseminar as heresias que estão dentro das igrejas. Tá? Então, dentro disso aqui, o pregador, o estudioso, ele precisa ser um disseminador da heresia. Baseado o quê? Baseado em uma boa exegética, através da técnica de quê? Da exegese, que é a arte de interpretar, através de quê? Da hermenêutica. Então, elas vão andar juntas para que o pregador, o estudioso, possa ter uma ótima interpretação do texto. Tá? Então, a exegese, ela consiste no estudo dos textos bíblicos e na aplicação destes princípios no ato da interpretação. Tá? Então, a partir daqui, nós vamos ter aí uma exegética perfeitamente favorável a uma interpretação da melhor maneira possível. Tá? Então, é a exegese que vai tratar do assunto da interpretação do texto, para que possa, então, ter o quê? Uma hermenêutica perfeita. Temos aqui também a teologia histórica. Aqui já está falando a respeito. Vai falar de quê? Vai tratar do assunto das histórias da igreja, tanto ela no Antigo Testamento, quanto ela no Novo Testamento. Vai falar sobre a história do cristianismo, como surgiu o cristianismo, as perseguições, tá? Como surgiu o batismo com o Espírito Santo, como os apóstolos foram espalhados, as perseguições que houve por conta do Evangelho. Então, a teologia histórica, ela vai então o quê? Ela vai nos trazer isso aqui. A teologia histórica, ela vai ser dividida em dois pontos, em duas partes. Quais são essas duas partes? Vai ser dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, a teologia histórica, ela vai contar a história do Antigo Testamento, que aconteceu desde Gênesis até chegar em Malaquias, e também vai pegar de quê? De Mateus até Apocalipse no Novo Testamento. Então, existe aí essas duas divisões, tá? Da teologia histórica, tá bom? Da teologia histórica. Também, dentro da teologia histórica, gente, nós vamos ter aí dois conceitos, tá? Dois conceitos, que vai ser o quê? Que vai tratar sobre o conceito da teologia como história, propriamente dita, tá? E também do conceito da teologia doutrinária, tá? Da teologia doutrinária ou da teologia moral, tá? Doutrinária ou moral, elas vão ser a mesma coisa. Então, dentro disso aqui, ela vai tratar também da doutrina, tá? Que Cristo vem trazendo no Novo Testamento e vai apresentar uma série de questões a respeito da doutrina moral que o homem cristão precisa o quê? Precisa guardar, precisa estabelecer. Tá? Então, além dela nos trazer uma teologia, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, ela também vai nos trazer, tá? Uma teologia histórica e também uma teologia doutrinária ou moral. Então, qual é a divisão? Qual é a divisão da teologia histórica? Ela é tanto a teologia histórica em si, quanto a teologia moral ou doutrinária. Tá bom? Beleza. Temos aí então a doutrina ou a teologia bíblica. Tá? A teologia bíblica. Página 60. Página 60. A teologia, a diferença de uma para outra, a teologia bíblica, tá? Ela vai procurar abrir mão de todas as técnicas que a exegese
usa ou vai usar da interpretação. Então, ela vai usar dos seus próprios meios para poder trazer, então, uma teologia bíblica, tá? Para trazer uma teologia bíblica. Então, ela vai procurar não usar de forma o que técnica, mas ela vai tentar usar, e ela vai induzir a usar a teologia bíblica de forma o que? Do pensamento. Ou seja, a partir que você vai lendo a palavra de Deus, a partir do momento que você vai lendo os textos bíblicos, tá? Então você vai começar a construir dentro daquilo ali, no seu pensamento, um contexto, tá? De interpretação do texto, daquilo que está sendo falado. E você vai conseguir compreender desde já, sem esmiuçar, sem usar nenhuma técnica, o que está falando, o que o texto está querendo dizer. Tá? Então a gente sempre fala que a Bíblia vai interpretar o quê? A si mesma. Então, a partir do seu próprio raciocínio, sem usar nenhuma técnica, tá? O que você vai entender? Ler o texto, compreender o texto, e a partir dali você vai o quê? Vai formular uma teologia. Aí, você vai induzir se essa teologia ela está correta ou não. Tá? Aí sim, você vai usar então as técnicas. Mas, a princípio, no modo geral, tá? Essa teologia bíblica ela vai simplesmente agir usando os próprios recursos da palavra de Deus. Ou seja, ela mesma vai usar o seu próprio recurso. Tá? Então vamos lá. Teologia bíblica vai dizer o seguinte: a proposta básica da teologia bíblica é construir uma teologia a partir das escrituras de modo intuitivo, ou seja, sem depender das categorias definidas pela teologia sistemática ou pela teologia dogmática. Tá? Então, os conceitos dogmáticos, doutrinários e os conceitos sistemáticos de subdivisões, tá? E que é as técnicas de interpretações, ela vai abrir mão disso aí. Tá? Ela não vai usar, ela vai usar ela própria de modo direto. Tá? Então, vamos lá. A teologia bíblica parte primordialmente das escrituras, à procura de abrir mão da filosofia, da teologia sistemática, organizando os dados bíblicos a partir da lógica do pensamento. Toda a informação que você tiver lendo a palavra de Deus, a partir dali você pode formar uma teologia, sempre com cuidado, sempre com muita atenção. Tá? Então, a partir da sequência do Antigo e do Novo Testamento, sendo descrita em suas essências. Tá? Aí vai dizer o seguinte, lá embaixo vai dizer o seguinte: o objetivo de estudo da teologia bíblica é a escritura sagrada, estudar e conhecer a evolução ou a história progressiva da revelação de Deus. A humanidade, desde a sua queda, passando pelo Antigo Testamento e Novo Testamento. A teologia bíblica ela vai se dividir também praticamente igual à teologia histórica, que é o quê? A teologia bíblica ela também vai se dividir em teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento, com as suas subdivisões. Tá? Então, em que consiste ou em que divide a teologia bíblica? Divide-se em duas partes bíblica, tá? Que é Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Tá? Então essa é a parte que ela vai ser dividida. A teologia dogmática, tá? A teologia dogmática, ela já vem no conceito de quê? De doutrina, de defesa, tá? Aquilo que é estabelecido, aquilo que foi proposto, sem nenhuma dúvida, tá? Sem nenhum questionamento. Como se tem uma teologia dogmática? Através das reuniões de Constantinopla, as reuniões de Nicéia, que é o concílio, e lá estabeleceram então um conceito de quê? De doutrina, de defesa da fé. Exemplo, a doutrina da Trindade. Ela não está estabelecida ou escrita, propriamente dito, na Bíblia, mas a Bíblia dá todos os indícios que a Trindade ela existe e está lá na Bíblia. Tá? Então, Gênesis capítulo 1 em diante vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está indicando ali o quê?
a doutrina e a trindade. O apóstolo Paulo, assim como também João Batista, ao batizar, né, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, também a trindade sendo elaborada ali. Então, é um conceito, é um dogma, é uma doutrina que é indiscutível. Tá? Então, isso aí foi estabelecido na igreja primitiva e ela vem se mantendo até os dias de hoje. Então, vamos lá. A doutrina dogmática. Tá? Aí, para a gente ganhar tempo, lá embaixo vai dizer o seguinte. A definição, né, da doutrina dogmática e qual é a essência dela, qual é o motivo dela, qual é a razão dela. Tá? Então, vamos lá. Vai estar escrito assim. Estes credos, ou dogmas, ou doutrinas, saídos das reuniões ou concílio da igreja, foram considerados fontes de autoridades. Tá? Fonte de autoridade. Aí vem, um dos propósitos da teologia dogmática, é formular e comunicar as doutrinas que são consideradas essenciais para o cristianismo. Ou seja, a teologia dogmática ela vai mostrar quais são as doutrinas essenciais para o cristianismo. Então, para quê? Para estabelecer. Tá? Então, nós temos aí os dogmas do cristianismo. Existem muitos dogmas da igreja, mas um dos que merece destaque especial é o dogma da Santíssima Trindade. É aquilo que eu ia falar, que vai ser o Pai, Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, essa aí é a doutrina da Trindade. Tá bom? O que está estabelecido e o que está implantado não tem como mudar. Tá? Cristo, nascido de Maria, Filho de Deus. Então, cristologia, não tem como mudar. Essência, é um dogma, tá? É uma doutrina estabelecida. Tá bom? Vamos lá. Doutrina prática. Tá? Doutrina prática. Então, aqui já está falando automaticamente que é o quê? Que é aquilo que você pratica. Então, a teologia que você aprendeu ao longo da vida, agora você está colocando ela o quê? Em prática. Por isso que é a teologia o quê? Prática. Tá? Então, talvez as pessoas não consigam ter uma teologia prática sem antes passar pelas teologias anteriores. Tá? Para depois, então, você ter uma teologia prática. Geralmente, é tudo aquilo que você aprendeu com as outras teologias, agora você está colocando o quê? Em prática. Mas às vezes as pessoas acabam fazendo ou praticando a teologia prática sem saber. Tá? Então, como você faz isso? Você ajudando o seu próximo. Deus é amor. Tá? Então, aprendemos que Deus é amor. Se Deus é amor, ele tem que mostrar amor às outras pessoas. O bom samaritano, quando ele passa, vê o homem caído, ele deixa todos os seus afazeres, tá? E vai ajudar a pessoa que está ali, se preocupando com o próximo. Então, doutrina ou teológica prática. Colocou em prática aquilo que ele já conhecia. Tá bom? Então, isso aí é aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que a gente ouve do pastor, aquilo que a gente ouve do nosso mestre. Faz isso, faz aquilo, ensina isso, leva uma cesta básica para alguém, ajude alguém, sei lá, dá um jeito. Então, isso aí é chamado de quê? Teologia prática. Aquilo que você aprendeu no contexto geral e agora está o quê? Praticando esta teologia. Tá bom? Então, temos aí a teologia prática. E também nós temos aí a teologia sistemática. Tá? A teologia sistemática. Tá? Então, a teologia sistemática, ela a partir de quê? A partir da teologia bíblica. Enquanto a teologia bíblica ela vai nos dar ou fornecer o tema de estudo, tá? A teologia sistemática pega esse tema de estudo que foi elaborado pela teologia bíblica e vai fazer o quê? Vai
esmiuçá-lo, tá? Vai esmiuçá-lo, vai colocar ele em sistema, vai colocar ele dividido. É igual ao HD. O HD, ele tem várias repartições, tudo no mesmo lugar. Então, aquilo que você quer, você chega na repartição, tá lá. Você coloca tudinho no lugar, dividido, bonitinho, tá? Então, a Bíblia vai falar muito sobre o pecado. A Bíblia vai falar muito sobre anjos. A Bíblia vai falar muito sobre o quê? Salvação. Então, ela vai dar esses termos aqui. Só que quando a gente pega anjos, a gente encontra anjo lá no Novo Testamento, a gente encontra anjo lá no Antigo Testamento, no meio da Bíblia, no final da Bíblia. A gente está encontrando anjo em tudo quanto é lugar dentro da Bíblia. O que a teologia sistemática vai fazer? Ela vai pegar todas as informações a respeito de anjos e vai colocar em um único livro. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a teologia o quê? Dos anjos, que é chamada de quê? Que é chamada de angelologia. Então, quando ele pega todas as informações do pecado que a Bíblia já estabeleceu e coloca em um único lugar, tá? Para falar sobre o pecado, então nós vamos ter o quê? A teologia do pecado, que é o quê? Que é a ramatiologia, tá? Então vamos lá, para a gente só ter uma noção aqui. Tá? A teologia sistemática, página 62, corresponde a uma sistematização de princípios e regras. Ela divide a teologia em sistemas de acordo com as suas áreas ou de acordo com as suas tarefas, seus assuntos. Exemplo, existem muitos livros na Bíblia que tratam do tema anjos, mas como jamais encontraremos tudo sobre anjos em apenas um livro, a teologia sistemática, tá? Ela vai sistematizar, ou seja, ela vai reunir todas as informações sobre anjo em um único lugar. Como eu havia falado, nós vamos ter aí a angelologia e assim sucessivamente. Tá? Então, dentro desse assunto aí nós vamos ter o quê? Da doutrina sistemática, nós vamos ter duas divisões, tá? Que é o quê? Que é a teologia dogmática, que vai estar incluído, e também a teologia moral ou a teologia o quê? Doutrinária, tá? Então, as duas divisões que a teologia sistemática ela vai ter é a teologia dogmática e a teologia doutrinária ou moral, que vai falar sobre doutrinas, tá? E as divisões de cada uma delas. Por isso que vai ter o quê? Essas divisões com esses dois temas. Ah, pastor, como é que se divide então a teologia sistemática? Simples. Doutrinas ou teologias sistemática em si e a teologia o quê? Dogmática e a teologia doutrinária ou teologia moral. Tá? Então, gente, dentro disso aqui, nós vamos ter alguns temas, né, que a Bíblia, que a teologia bíblica, ela vai estabelecer. E a teologia sistemática, então, ela vai subdividir isso aí e reunir todos em um livro só. Página 63, para que a gente possa acompanhar aí, vai dizer o seguinte: temas da teologia sistemática é a teologia fundamental, tá? A teologia deontologia, que é um dos estudos de Deus, a cristologia, que é o estudo da pessoa de Cristo, a pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo, a antropologia teológica, que é o estudo do homem como corpo, alma e espírito, tricotomia, a soterologia, que é o estudo da salvação, a eclesiologia, que é o estudo da igreja, a escartologia, que é o estudo das últimas coisas, a ramatiologia, que é o estudo do pecado, a angelologia, que é o estudo dos anjos, e a demonologia, que são o estudo do demônio. Esse estudo de demônios, em algumas matérias, em algumas teologias, ela já vem incluído dentro da angelologia, que vai falar sobre os anjos bons e os anjos maus, que são os anjos caídos em si. Tá? Mas, de uma certa forma, vai falar sobre esse tema. Então, gente, nós temos aí as divisões da teologia. Tá? A teologia exegética,
a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia dogmática, a teologia prática e a teologia sistemática. Cada uma dessa aqui com as suas subdivisões entre si, tá bom? Então, aqui nós terminamos a nossa terceira aula de introdução à teologia com as divisões da teologia. Estudem a apostila, busquem todo momento, leiam, na hora do almoço, 5 minutos antes de dormir. Arruma um tempinho para que você possa, então, estudar a palavra de Deus. Tá bom, gente? Que nós só temos a ganhar com tudo isso para a glória de Deus Pai. Que Deus possa te abençoar, te conceder a graça e a misericórdia. Graça e paz.